Boa noite, Angélica, bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso Evangelho. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Carlos, meu irmão. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos nessa noite de estudo. Obrigado pela presença nessa sexta-feira à noite. De quem está aí reservando um tempinho para estar com a gente aqui no nosso Evangelho. Vou só esperar um pouquinho enquanto as pessoas chegam. O nosso tema de hoje é o item 1 do capítulo 15 do nosso Evangelho. Vamos aguardar as pessoas chegando. Edmilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Vamos esperar só um pouquinho e a gente já começa o nosso estudo, que hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Esperar só mais um minutinho e aqueles que quiserem, coloquem aí o seu copinho de água, sua garrafinha, pedindo à espiritualidade que coloque todos os fluidos necessários à nossa saúde, tanto a física como a espiritual, para que essa água possa ser fluidificada para o nosso bem. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Boa noite, Eliane. Boa noite, Vauli. Seja bem-vindo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, hoje o nosso Evangelho, meus amigos, está no item 1 do capítulo 15. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós, que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo.
E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Então, meus amigos, o nosso tema dessa noite nos traz uma reflexão bem profunda. Todos nós, eu costumo dizer aqui, quem já assistiu os meus comentários, todos nós temos a nossa zona de conforto. Quem é a nossa zona de conforto? São nossos familiares, são os nossos conhecidos, são aquelas pessoas que estão perto de nós. E essas pessoas, obviamente, quando elas estão necessitadas de alguma coisa, a gente sempre dá um jeitinho de ajudar, né? A maioria de nós sempre vai dar esse jeitinho de ajudar. Mas a gente precisa pensar a caridade para muito além dessa nossa zona de conforto. Jesus, como disse uma vez, amai ao seu Deus sobre todas as coisas e a teu irmão como a ti mesmo. Ele não disse que o teu irmão era o teu pai, tua mãe, teu filho, teu sobrinho, teu amigo. É teu irmão, qualquer um que esteja habitando nessa terra. Nós sabemos que nós vivemos nesse mundo de expiações e provas. E que a cada um de nós é dada uma missão, e essa missão traz consigo muitas lições. Alguns de nós vão enfrentar uma das maiores provações do espírito, que é a riqueza. Porque quando somos dotados de muitos bens materiais, temos conosco uma responsabilidade profunda. Porque se tudo vem de Deus, e Deus não é fútil e nada dá em vão, aquela riqueza que nos é confiada, ela tem um propósito. E não é de angariar títulos, e não é de angariar carros ou apartamentos ou bens luxuosos. Essa riqueza é para ser usada em prol da própria evolução do espírito de quem a detém, que através de uma caridade sincera pode transformar a vida de muitas pessoas. Mas aí é que está o grande erro de todos nós. É achar que para podermos ajudar alguém, precisamos ter bastante. E aí vem aquela lição, que também tem uma passagem no Evangelho, do óbolo da viúva, que tinha tão pouco e do seu tão pouco ainda assim soube doar de si para o seu irmão. Nós vivemos, meus queridos, numa época bem complexa. Estamos passando por uma situação mundial de fome, de carência, de desespero. Aonde a comida falta no prato, aonde o cobertor não aquece mais porque é fino ou então nem existe e o frio está chegando. Nós temos N necessidades materiais, famílias inteiras nas calçadas, crianças com fome, pessoas que antes tinham seus empregos e perderam, e que se encontram perdidas porque não sabem mais para onde ir, não sabem mais a quem recorrer. Então é nessa hora que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque de nada adianta sabermos o Evangelho em todas as suas citações. De nada adianta ir à missa todos os domingos e fazer a comunhão. De nada adianta ir para o culto e fazer todas as orações. De nada adianta ir para qualquer templo que seja e dizer que segue a Deus incomensuravelmente, se no caminho de casa passamos por uma família sentada na calçada e aquela cena não nos corrói a alma. Precisamos acordar primeiro para nós mesmos. Aonde está a nossa humanidade? Aonde deixamos aquele amor incomensurável que o Cristo nos ensina que é o caminho para o reino de céu? Que é o amor ao nosso irmão, como se fosse nós mesmos. Precisamos sair das nossas zonas de conforto. Por mais que não se tenha tanta coisa, por mais que o dinheiro não seja tão extenso, por mais que os nossos bens materiais não sejam suficientes para a gente angariar toda a dor do mundo,
Precisamos ser igual ao grão de areia, que de grão em grão, unindo-se, cria vastidões de terra. Um deserto é formado por milhares, milhões de grãos de areia. Não podemos querer mudar o mundo inteiro, mas podemos começar a ser aquela árvore que dá os seus frutos. E para cada galho que nós cultivamos ao nosso redor, esse galho vai se multiplicar e vai se multiplicar e vai ter um efeito de onda. Eu sempre gosto nos meus comentários de mencionar o beija-flor. O beija-flor tão pequenininho, com um biquinho tão fininho. Todo dia ele levanta e bate as suas asinhas e vai de florzinha em florzinha com seu bico minúsculo, fazendo o trabalho que a natureza lhe incumbiu. Imaginem vocês, meus irmãos, se o beija-flor um dia acordasse e pensasse: meu bico é muito fino, meu bico é muito pequeno, eu não vou fazer mais esse trabalho porque não vou polinizar nada, não vou contribuir com a primavera. Em pouco tempo não teríamos mais flores, não teríamos mais frutos. Então precisamos entender que todos nós estamos nesse mundo com um propósito, com uma missão. E seja lá a missão que a gente acha que tenha, uma delas é certa. Estamos aqui para plantar e fazer multiplicar o bem. E o bem, ele se reflete naquilo que fazemos ao nosso irmão. Quando Cristo diz: quando destes de beber, destes de comer, quando deste abrigo a um irmão, foi a mim que me destes, porque ali está a essência do amor do Cristo. E todas as vezes que passamos por alguém que está ali necessitado, e aqui eu vou fazer uma ressalva, não somente aqueles que precisam de bens materiais. Quantas vezes a gente não olha nos olhos de alguém e vê uma tristeza profunda, mas pensa: eu não vou me meter, não vou me envolver, o problema não é meu. E esse alguém tem uma dor tão grande que às vezes um abraço, um sorriso, um acolhimento pode abrandar. Precisamos ter a consciência de que temos em nós uma centelha divina. E embora sejamos únicos, essa centelha também nos faz unidos. Porque um dia, como diz a música, todos nós seremos anjos, porque o nosso desejo do nosso espírito, nosso maior desejo, é que nós possamos um dia retornar ao seio do Pai. Precisamos sair dessa indiferença, precisamos aquietar os nossos corações no que diz respeito às paixões materiais e nos voltar mais para sermos luz na vida das pessoas, e não somente daquelas que conhecemos, mas de todas aquelas que por algum motivo cruzam o nosso caminho. Porque às vezes o mendigo que nos bate na janela do carro é Cristo perguntando: tu aprendestes a lição que eu te ensinei? Todas aquelas pessoas que caminham o nosso caminho, que cruzam ele, nem que seja por uma fração de segundos, ela está ali com algum propósito, para que nós possamos, dia após dia, não somente exercitar a caridade despropositada, mas também fazer florir e renascer cada dia a semente do amor ao próximo, que é o caminho, a verdade e a vida que Cristo nos ensinou. Uma excelente noite para vocês, que seja um final de semana de muitas bênçãos, que todos vocês sejam atingidos pela paz do Cristo, que a gente possa cada dia aprender e assimilar essa lição de amor, para que a gente seja um beija-flor na vida de todos aqueles que possam cruzar os nossos caminhos. Uma noite maravilhosa e abençoada a todos. Paz e bem.